só vive uma vez, não tem segunda chance, não tem replay igual as plataformas de mercado. E talvez seja uma das coisas mais fantásticas que existe nessa vida. Eu sei que a maioria das pessoas tem dificuldade de lidar com a morte, é realmente difícil. Viver só uma vez é o que faz tudo ser tão especial. E absurdo, por um outro lado, as pessoas gastarem essa única ficha que elas têm, na verdade desperdiçando. A gente passa, sei lá, uns 20 anos estudando, cara. A gente passa pelo primário, depois vem o ginásio, aí vem o colegial, faculdade, pós-graduação. E no final das contas, a maioria das pessoas trabalha com algo que não gosta, tem que ficar pagando conta. Os caras não estão fazendo isso para enriquecer. E eu já me vi nesse filme várias vezes, cara. Eu era o protagonista dele. E isso me dava um desespero. Um negócio tão absurdo, um sufoco tão forte que eu comecei a esboçar um plano. Embora eu ainda não soubesse onde eu queria chegar e como eu ia chegar. Mas eu comecei a esboçar um plano. E óbvio que no meio do caminho a gente encontra uma série de dificuldades. Pensei em desistir uma série de vezes. Nada veio fácil. Eu tive que sair da minha zona de conforto. Eu tive que suportar diversos tombos, dar a volta por cima de diferentes formas possíveis. Foi preciso suportar muitas críticas por seguir um caminho que era fora do convencional. E hoje, apesar disso tudo, a minha história ainda está sendo construída. Mas, velho, quer saber de uma coisa? Já valeu a pena. Cara, cresci num bairro de periferia. Minha mãe tinha que dar aula em 3 escolas diferentes, uma particular, uma municipal e uma estadual. Meu pai foi trabalhar do outro lado do mundo. E tudo isso não pra gente ficar rico pra caralho, só pra ter as contas no mês honradas. Eu lembro até hoje, quando eu fiz mais ou menos uns 11 anos de idade, eu tava indo pra 5ª série, eu tive que sair da escola particular porque meus pais não conseguiriam pagar a escola para os 3 filhos. Eu tenho 2 irmãs mais novas. Então, para que as minhas irmãs pudessem continuar numa escola particular, eu passei a estudar numa escola pública. Nada veio fácil, ralei pra caramba. Entrei na USP, e não porque eu sou um gênio, mas porque era a única opção que eu tinha. E quando eu digo que eu sei o que é ralar pra caramba pra chegar lá, eu realmente sei. Eu passei por diversos altos e baixos. Eu não considero que eu sou o cara que deu a volta por cima. Eu nunca me enxerguei como um fudido. E talvez tenha sido esse raciocínio que tenha feito toda a diferença na minha vida. O Portal do Trader, ele tem a missão de formar traders. Mas talvez a nossa real missão antes disso é mostrar que realmente é possível. Independentemente da tua condição financeira, da sua idade, do seu nível de conhecimento, ninguém nasce sabendo, ninguém conhece esse negócio a fundo, logo de cara. Posso afirmar que é possível para qualquer pessoa, principalmente se ela tiver as orientações certas. É difícil você conseguir começar em alguma coisa, principalmente quando você não tem patrocínio, né? Então, eu passei ali toda a minha graduação juntando dinheiro através de estágio, de programas de monitoria, dando aula particular. No final, acho que quando eu me formei, eu tinha, sei lá, 20 mil reais mais ou menos. E talvez por ser filho de professora, eu dava bastante valor para conhecimento. Um dos meus primeiros investimentos foi em uns 2, 3 cursos, além de livros sobre o mercado. Nunca conheci nenhum trader de sucesso que não tivesse estudado, investido em cursos, em treinamentos, em livros, em aspecto emocional, coaching, mentoring, o que quer que seja. Nunca conheci um trader bom que não investisse no negócio. Não acredito nisso, não acredito em atalhos, não acredito em nada fácil. Eu acho que tem que ser realmente um esforço, uma persistência, um investimento nessa carreira. Na verdade, eu sou publicitário por formação e trader por paixão. Em 2003, eu lembro da bolsa estar explodindo. O Ibovespa em 2003, acho que bateu em 97% de alta. Isso me chamou muita atenção. E eu falei, preciso aprender a investir o meu dinheiro em ações também. E aí eu comecei a procurar conhecimento, comecei a conversar com as pessoas que trabalhavam com o mercado financeiro e fui buscando mais informações. Cheguei no primeiro curso de análise técnica, fiz um curso de análise técnica lá no Rio, com um cara com um medalhão do mercado, muito famoso, muito tempo de mercado, e esse curso mudou a minha vida. E eu achei aquilo tão sensacional e, por outro lado, eu achei aquilo tão simples, tão fácil, que eu comecei a aplicar, mas eu tinha sempre o pé atrás. Eu falei, não é possível que seja simples assim. E com o tempo eu percebi que simples é. O difícil é você se manter fiel ao que você sabe.
É você domar o seu emocional, o teu aspecto psicológico, né? Você fazer um controle de risco correto. Todos os dias eu chegava no escritório antes do mercado abrir, 2 horas antes do mercado abrir. Saía do escritório 2 horas depois que o mercado fechava. Gastava bastante tempo estudando antes, me esforçando, aplicando o que eu estudei na prática durante o mercado e revisando onde é que eu podia ter errado, como é que eu podia me aperfeiçoar depois. Putz, foi foda, cara. Foram 4 meses em que eu não conseguia perceber evolução nenhuma. Todo dia batia o limite de perda. Passava o resto do dia operando num simulador. Era frustrante. Nós ouvimos várias histórias de várias pessoas que já quebraram na bolsa ou que passaram vários anos atuando e acabaram desistindo, né? Que não viram aquilo, não viram um objetivo naquilo. Mas é muito mais fácil você se utilizar dessa narrativa, desse discurso, do que realmente entender o que você quer na bolsa, entender que você, né, quais são as suas falhas, o que está te impedindo de ter o seu próprio conhecimento, de ter o seu autoconhecimento e a partir disso construir o seu operacional na bolsa. Algum tempo atrás, quando eu comecei a estudar, quando eu fiz a minha certificação de analista, eu fiquei mais de 1 ano estudando. E para isso, né, foi um processo difícil, foi um processo de bastante disciplina e foi um processo que eu realmente precisei me superar. E quando eu finalmente passei na prova, eu tive um sentimento engraçado, né? Eu obtive a certificação e percebi que aquele não era o final, mas era o começo, né? Ser trader é um pouco disso. Não existe um objetivo final. O que existe é a construção do seu caráter, a construção da sua disciplina, a construção do seu DNA operacional, né? Você estará sempre em processo. Você nunca vai atingir a perfeição, porque não existe o mercado perfeito, não existe o trader perfeito, aquele que sempre vai ganhar dinheiro, sempre vai obter resultados, né? Ele está em eterna construção. Mas uma das coisas mais curiosas dessa atividade, quando dá certo, as coisas dão certo relativamente rápido. Tanto é que foram 4 meses apanhando, mas no meu 5º mês eu encerrei um pouquinho positivo. Era uma empresa que operava mercado gringo, então no meu 6º mês eu lembro que eu fiz $3 mil. Porra, tipo, recém-formado na faculdade, ganhando $3 mil, aquilo pra mim já foi o ápice, assim. E aí no meu 7º mês, $5 mil. Aí eu, putz, foi loucura, né? Pô, $5 mil já era, vou ficar milionário muito rápido. Bizarro, cara. O mês seguinte foi fevereiro, carnaval. Os meus amigos todos saíram pra viajar, curtir o feriadão. E eu, dane-se. O mercado americano funcionava normal no feriado brasileiro. Por que raios eu vou curtir um feriado se eu posso ficar aqui ganhando dinheiro? Fiquei tradando lá. E eu lembro até hoje, quarta-feira de cinzas. Era perto da hora do almoço, peguei uma posição na contramão e em 40 segundos eu perdi tudo e o dobro, na verdade, do que eu tinha feito desde que eu havia começado. É óbvio que isso devasta qualquer pessoa. Tipo, demorei um bom tempo para me recobrar, não só financeiramente, mas emocionalmente. Então hoje, quando eu falo para as pessoas, cara, eu já sei o que é passar por isso, eu sei o que é tomar um tombo, eu sei o que é sentir cada uma das angústias dessa trajetória, eu realmente sei o que é passar por isso. A nossa profissão, ou essa profissão de trader, de operador, ela não tem uma frase famosa que você tem e você encontra em outras práticas, em outras profissões, em outras áreas de atuação. Ah, desculpe, errei. Desculpe, errei significa o tamanho do cheque que você vai fazer no dia seguinte. O tamanho do ajuste que você vai pagar num derivativo. Eu tive uma perda significativa no começo dos anos 2000. Eu tinha 25 anos, mais ou menos, de trabalho naquela época. E por um erro exatamente de estratégia, de ambição, por falta de policiar o meu ganho, eu perdi um bom dinheiro, um bom capital. Por quê? Porque eu não tinha na época um orientador, alguém que pudesse falar, não, olha, hoje para, amanhã tem mais, não é assim. Então, evidentemente, quando eu tive essa situação entre 2001 e 2002, foram 25 anos de esforço, de trabalho, que foram
perdidos. Por quê? Porque eu me precipitei, porque eu achei que sozinho e sem ouvir os outros, sem estudar, sem me preparar, eu ia dar a volta por cima, eu ia dar o pulo do gato, ou seja, eu acreditei em Papai Noel. E o Papai Noel não existe, Coelhinho de Páscoa não existe. E quando eu fui ver, eu já estava com a minha situação devidamente debilitada. Exatamente por não ter tido um estudo. Eu tive que aprender na marra, na raça, no bolso. E aí você me pergunta como que você faz então? Como que você faz para se preparar todo dia? Como que você tá ali todo dia dando a cara a tapa? Tem dia que eu dou loss, tem dia que eu dou vários loss, né? E isso é completamente normal, tá? Eu não vou ficar temeroso, sem confiança porque eu dei loss em um dia. Eu vou pensar no plano, no longo prazo, na construção, né? E como que eu atuo ali é basicamente com o conhecimento, né? Todos os dias precisa acordar cedo, precisa ler as notícias, precisa ver o mercado, precisa buscar o conhecimento, novas técnicas, falar com outras pessoas. Antes mesmo do portal existir, muita gente vinha até mim, me procurava para tentar entender, para tentar aprender a fazer o que eu fazia. De um lado era uma demanda e eu tinha a oferta, isso é como um trading. Mas sabe o que é mais frustrante? Que apesar de eu dar o gás, dar o sangue ali para ensinar essa galera, nem todo mundo de fato conseguia replicar o que eu fazia no meu dia a dia. Acho que para todo mundo que está comprometido em atingir resultados, naquele caso os meus resultados eram fazer com que as pessoas ganhassem dinheiro no mercado, isso é frustrante. E eu vivia me questionando como eu podia melhorar aquilo no meu dia a dia. E aí num belo dia eu estava numa sala com uma série de alunos, a gente estava operando o mercado, todo mundo junto. E um dos caras resolveu sair no meio do dia, que para mim parecia um absurdo, porque a gente operava day trade, né? Pô, o cara vai sair e era para fumar um cigarro. Aí eu fui, na boa, trocar uma ideia com ele, mas para questionar um pouco, né? Para falar para ele, pô, você devia estar ali, 100% focado no trade. E foi então que ele me falou, Sasaki, eu não consigo observar o mercado da forma como você observa, eu não tenho paciência para isso. E naquele momento me caiu a ficha de que a característica pessoal, a personalidade da pessoa é um componente muito mais importante para definir o sucesso no trading do que decorar uma determinada técnica. Então uma pessoa que de repente não tivesse um nível de paciência muito alto para fazer uma leitura de fluxo, que é o que eu costumava fazer para operar tape reading e scalping trade, se a pessoa não tivesse aquelas características de paciência, de perseverança e de disciplina, era praticamente impossível ela conseguir se dar bem operando daquele jeito. Isso não significa que ela não pudesse ser bem sucedida operando através de outras técnicas, usando análise gráfica, usando leitura macroeconômica, análise fundamentalista. Foi neste exato momento que eu me dei conta que eu, sozinho, só teria condições de ensinar um espectro muito pequeno do que realmente é o mercado financeiro. Foi a partir daí que eu resolvi me unir a outros profissionais para criar um curso realmente completo. Cara, sabe o que é foda nesse mercado? Ele tá cheio de fanfarrão. Os caras ensinando meia dúzia de macete e chamando isso de formação de trade. A gente sabe que o mercado não é isso. E quando a gente resolveu criar o TNT, era questão de honra a gente se diferenciar dessa galera. Não precisa nem dizer que a gente teve muito desafio pela frente. A gente precisou se reinventar e a gente continua se reinventando até hoje para cada vez mais levar um nível de qualidade e atingir melhores resultados através dos nossos alunos. Quando o Portal do Trader completou mais ou menos um ano, a gente se deu conta de que aqueles cursos gratuitos, apesar de serem muito bons, a galera elogiava e de fato o pessoal estava aprendendo com isso, mas aquilo não era o suficiente para formar traders consistentes no mercado. Faltava alguma coisa, aliás, algumas coisas a mais. A gente sentia falta de um elo entre os tópicos que eram abordados nos cursos. Faltava um contato mais próximo entre alunos e os especialistas. Aulas ao vivo frequentes para abordar esses pontos de dúvidas. Faltava uma abordagem mais aprofundada sobre gestão de risco, sobre aspectos emocionais do trader e algo que amarrasse isso tudo num plano de ação, num planejamento, num trading plan. E além disso, faltava um evento, qualquer coisa que pudesse unir essa tribo, somando junto especialistas de mercado, pudesse aproximar quem estava aprendendo em quem já está nesse caminho já faz algum tempo. E eu acho que foi mais ou menos a partir disso
que surgiu o programa Trader Nível 3, o TNT, do Portal do Trader. Esse grupo do Portal é um grupo que se completa. Primeiro porque são profissionais ilibados, extremamente ilibados e capacitados, todos com muitos anos, muito tempo de bolsa, de pregão, de mercado, com passado, com um currículo impecável, e então são pessoas absolutamente preparadas e prontas com inclusive didática para auxiliar aqueles que acessam não só o TNT, mas também o Portal do Trader ao longo de todos os dias. Você tem no TNT todo o aspecto de controle de risco, trading plan, né, aspecto emocional, aspecto mental, psicológico, enfim, que é fundamental. Eu diria que é a parte principal, é onde os traders mais perdem dinheiro. Então, isso também é diferente, é para cada um. Tem trader mais emotivo, mais inseguro, trader mais agressivo, mais ansioso, mais emocional, mais calmo. Então, só a parte psicológica já te faz pensar em diferentes estratégias para diferentes tipos de pessoas e traders, né? Então, por isso que eu acho que tem que ter um espectro muito mais amplo. E eu acho que é o segredo do TNT. E as possibilidades são imensas. Não só a gente vê ex-TNTs, né? Porque a gente está sempre muito em contato com eles. Eles acabam se tornando nossos amigos. Não só eles viram traders consistentes ou traders de bancos, né? A gente tem alguns alunos que foram para instituições financeiras, mudaram de profissão, o que é um desafio a mais, né? Mas não só isso, a gente consegue ver como a mentalidade dessas pessoas mudou, como elas passaram a encarar a ideia de dinheiro, a ideia de planejamento financeiro, a ideia de construção do portfólio, construção do patrimônio. Essas pessoas estão muito mais capacitadas para encarar a vida como um todo, não só ali no day trade, na análise técnica, na leitura de fluxo, né? Não é só uma questão técnica, é uma questão de construção do caráter, né? As pessoas elas conseguem se capacitar para superar, inclusive, outros desafios. Tem uma frase que eu adoro, que diz o seguinte: se você acha o conhecimento caro, tente a ignorância. A ignorância é infinitamente mais cara. Eu canso de ver gente que perde muito mais do que o valor do curso. Você, quando se forma na faculdade, né, você arruma um estágio, você vira, sei lá, um trainee, contratado, vira um supervisor, vira um coordenador, vira um gerente, um diretor. Isso aí tem 15, 20 anos, 10, 15, 20 anos. Então, o processo de materialização dos resultados é diluído ao longo do tempo. No mercado, não. Você ter um dia de mercado ou uma década de mercado, o mercado te trata da mesma forma. Não tem nenhuma distinção, não tem nenhuma pena. Eu sou estagiário, comecei hoje, amigo. Não tem diferença de tratamento. Você vai perder dinheiro do mesmo jeito. Tá? Se você for bem, você vai ser recompensado. Se você for mal, vai pagar pelos teus erros. Então, é claro que você tem que investir nisso tudo. Você tem que ter técnicas, tem que ter autoconhecimento, você tem que saber controle de risco, você tem que saber uma série de outras abordagens. Vou somar todos os cursos e livros que eu já comprei, cursos que eu fiz ao longo da minha vida, e tem gente que faz análise. Todo tipo de investimento é justo, faz sentido, isso retorna. Cara, assim como boa parte das pessoas, eu já cheguei a acreditar um dia que a diferença para você ter sucesso é você ter dinheiro para fazer as coisas acontecerem. Sabe o que acontece se você der R$1 milhão na mão de uma pessoa que não sabe o que fazer com aquele dinheiro? Ela vai perder tudo, ainda mais no mercado. Ela vai perder centavo por centavo, e o pior de tudo, sem saber como isso está acontecendo, sem ter as ferramentas de gerenciamento de risco para frear esse embalo de perdas. No fim das contas, ela vai botar até a culpa no mercado. A maior parte dos traders iniciantes, para não dizer todos, para falar a verdade, tem uma deficiência que é conhecimento. Hoje em dia você não precisa de grana para operar na bolsa de valores. Cara, mini contrato com menos de R$100 você já tem margem, você junta mais uma grana para ter uma gordura, porque precisa ter essa gordura para cobrir eventuais perdas, e já era, cara. Você não precisa ser um milionário para investir em bolsa de valores, como já foi o caso
alguns anos atrás. Mas nem todo mundo tem a maturidade emocional e a visão lógica para compreender isso. E mesmo entre as pessoas que reconhecem, elas ainda acreditam que existe um atalho. Fazer um planejamento decente para cursar a sua trajetória, juntar dinheiro, porque fazer trade, ser um trader é como empreender e você precisa de um preparo para isso. Infelizmente, as pessoas não encaram o trading dessa forma. Não seria muito mais simples se as pessoas, de repente, se encarassem como uma empresa, porque é isso que o trader é. Ele sozinho é uma grande empresa, que precisa gerir riscos, precisa conter custos, ele precisa estabelecer metas, objetivos, prazos para cumprir cada uma dessas etapas. E essa é a linha que o portal do trader segue. Faz bastante sentido, muita gente se identifica com isso, para mim faz sentido. Então, no fim das contas, não tem fórmula mágica. O trader precisa estar, inclusive, muito comprometido com os seus objetivos no mercado. Todo mundo que eu abordo, especialmente quem é iniciante, eu procuro deixar bem claro as tarefas que a pessoa precisa cumprir ao longo dessa trajetória. E eu deixo claro também que as conquistas no mercado, elas não vêm fácil. Eu prefiro, eventualmente, dar um banho de água fria com essa realidade do que passar a mão na cabeça da pessoa. Ninguém vence no mercado sendo iludido desse jeito. O próprio mercado não faz isso com as pessoas. Não existem dois traders iguais, traders são diferentes. Tá? Não conheço nenhum trader que tenha o mesmo setup que o trader que trabalha ao lado dele, que opera ao lado dele. Ou eles operam ativos diferentes, ou tempos operacionais diferentes, ou usando estratégias diferentes, né? Abordagens diferentes. Então os traders são diferentes, não adianta querer criar uma única forma, só tem esse caminho para fazer isso. Tá? Não existe isso. É como se você quisesse que cada jogador de futebol fosse igual. E não são iguais, né? São muito diferentes. Cada um tem uma habilidade, cada um tem um caminho, cada um tem uma posição no campo. Então trader não é muito diferente disso. Cara, o que funciona hoje pode não funcionar amanhã, aliás, pode nunca mais voltar a funcionar. Então, é importante que o trader ele aprenda a ser dinâmico para lidar com essa dinâmica do mercado. Ele precisa ter, na verdade, um repertório técnico para poder elaborar soluções para diversas situações. O mercado vai impor isso para ele. Você ter só uma forma de abordar o mercado pode funcionar muito bem naquela situação específica. Mercados direcionais. Se você está treinado com estratégias que são direcionais, ótimo, você vai super bem. E quando o mercado não for direcional? Quando o mercado começar a enroscar, lateralizar, né? E quando aquelas estratégias pararem de funcionar, o que você faz? Para de operar? Não, então você tem que ter repertório. Tá? Você tem que saber diversas técnicas para se aplicar em diferentes momentos. Tá? Às vezes você tem, eu era day trader, mas agora eu tenho uma outra atividade. E aí, não faz mais, não opera? Não tem swing trade, não tem position? Claro que você pode operar. Não consigo mais ter tempo para nada. Você pode fazer um buy and hold, fazer um lançamento coberto com opções, trabalhar com opções, com travas. Você tem uma infinidade de formas de abordar o mercado. Então você querer que todo mundo siga uma receita única, né, não é possível. Não só por causa das individualidades, mas também por causa da situação do mercado. E eu acho que o TNT ele veio para cobrir essa lacuna que existia no mercado. Até mesmo porque ele é oferecido pelo portal do trader. É a maior referência no assunto hoje em dia. E são traders de verdade que estão lá ensinando o que eles sabem. Não é um funcionário da corretora que está replicando o dia a dia do trabalho dele. Tem muita diferença entre a realidade de quem está no front operando para viver disso, de quem está recebendo um salário para falar o que conhece sobre o assunto. Poucas pessoas estão realmente preocupadas em formar traders no mercado. Um dos pontos fortes do portal do trader é mostrar que você consegue atingir esse caminho não através de uma execução muito específica. Hoje, para mim, é muito claro. Se o cara realmente quiser se tornar um trader consistente, é melhor ele beber de diversas fontes, ele ter uma gama de profissionais para ele se referenciar e, a partir disso, pescando um pouquinho do que ele gosta de cada um desses perfis, ele passar a criar o seu próprio repertório de técnicas.